Existe uma forma realmente de lucrar com a Selic nas alturas, como a gente está vendo agora, um dos maiores patamares dos últimos 20 anos. Foram poucas vezes que a gente viu uma Selic tão alta como a que a gente tem hoje. E é justamente diante desse cenário que muita gente fica ansiosa querendo saber como é que se ganha mais dinheiro num ambiente de juros altos. E é por isso que nesse vídeo a gente vai explicar por que é que os investimentos são impactados pela Selic, quais são os investimentos que mais são impactados positivamente, os que são impactados negativamente e, por fim, como é que você ganha mais dinheiro num ambiente de juros altos. Boa, vamos lá. E antes de entender como lucrar realmente no ambiente de juros mais altos, a gente precisa entender o que é que de fato está acontecendo nesse momento no Brasil. Porque afinal de contas, desde o ano passado, o Banco Central começou a aumentar a taxa Selic. Até essa semana recente, onde o aumento veio novamente. E o fato é que de aumento em aumento, o patamar atual dos juros se compara a momentos muito breves da história dos últimos 20 anos. E foi o que aconteceu ali entre 2008 e 2009, depois na crise de 15 e 16 que a gente viu aqui no Brasil também, e depois só voltou ali no período pós-pandemia. Inclusive com algumas projeções que a Selic pode chegar a 16,5 ainda nesse ano. Será que sim? Será que não? Não tem como saber. Mas o fato é que do jeito que já tá, já é um momento de juros muito alto. E normalmente qual é a lógica por trás de um momento como esse? A gente tem lá a figura do Banco Central que tem uma missão só, principalmente o Banco Central aqui do Brasil, que é controlar a perda do poder de compra da nossa moeda. Ou seja, controlar a inflação. Toda e qualquer outra influência que o Banco Central tenha é secundária frente ao controle da inflação. Como é que ele pode então fazer esse tipo de influência na economia para que a inflação não descontrole? E existem algumas ferramentas possíveis, mas uma das principais é a política econômica que o Banco Central pode guiar. E dentro da política econômica, a principal ferramenta de controle da inflação é justamente a variação da taxa de juros de um país. Isso porque se a inflação tá cara, a gente tá dizendo que os preços de venda das coisas geralmente, na média, estão aumentando. O que na grande maioria das vezes é reflexo de um aquecimento na economia, ou seja, a gente tem cada vez mais demanda, as pessoas estão com poder de compra cada vez mais alto e buscando cada vez mais comprar bens e serviços. Só que como o Banco Central sabe que um movimento como esse é muito negativo no médio e longo prazo para um país, a gente já viu o que é que a inflação é capaz ali no final dos anos 90, o que é que ele faz? Ele vai lá e sobe a taxa de juros, porque com isso você tem menos acesso a crédito, o crédito fica muito mais caro. As pessoas e as empresas acabam ficando mais aversas a risco, afinal de contas você consegue ganhar muito dinheiro com dinheiro parado, né? Investido em ativos seguros. Para que então que você vai arriscar empreender, pegar empréstimo, sendo que o ambiente não é tão favorecedor assim? E aí você começa a desaquecer a economia. Tudo na expectativa de que a Selic mais alta controle e force para baixo essa inflação. Então esse é o principal racional por trás de um momento como esse. Agora, isso também impacta diretamente os ativos de investimento que a gente tem no mercado financeiro. E existem alguns investimentos específicos que são muito beneficiados pela alta da Selic, como é o caso, por exemplo, da própria renda fixa. E aqui dentro da renda fixa a gente tem vários tipos diferentes. A primeira delas é a pós-fixada, que naturalmente quando a Selic está mais alta, esses títulos acabam pagando um rendimento maior. O exemplo mais famoso que a gente tem aqui é o próprio Tesouro Selic, que é um título pós-fixado e vai pagar ali na média basicamente o que a Selic estiver pagando no ano. Então se a Selic sobe, ele paga mais, se a Selic cai, ele paga menos. E assim ele segue a vida. Ou seja, em ciclos de alta da Selic, ele passa a pagar cada vez menos, em ciclos de queda o seu rendimento diminui. Como por exemplo, a gente viu ali de 2019 a 2020 o Tesouro Selic pagando 2, 3% ao ano. E é justamente por isso que os ativos pós-fixados, eles são os mais conservadores no mercado. Porque afinal de contas, se a gente lembra do conceito básico da política monetária, ora, se a Selic é guiada de acordo com a inflação, se ela sobe é porque a inflação está alta, e aí você tende a corrigir o teu poder de compra com os títulos pós-fixados. Agora, se a Selic cai, isso quer dizer também, na outra ponta, que a inflação deve estar um pouco mais controlada. E você fica sempre sendo guiado para onde a taxa vai com a sua rentabilidade. Então, beleza, pós-fixado se beneficia imediatamente depois da alta da Selic, mas não é só ele. A gente tem também os títulos pré-fixados e de inflação na renda fixa, que possuem uma dinâmica diferente do título pós-fixado. Ora, se a gente volta aqui para o Tesouro e dá o exemplo do título pré-fixado aqui, a gente vê que a rentabilidade que você vai ter ao comprar aquele título, você já conhece exatamente qual é. Só que isso aqui acaba variando com o momento de juros também. Ou seja, no momento que a Selic está muito mais alta, é natural que os pré-fixados eles fiquem bem mais altos também. E o oposto também é verdade. A gente já viu no passado o pré-fixado pagando 4% ao ano. Os títulos atrelados à inflação são similares. A gente vê que ele tem uma parcela pós-fixada que varia de acordo com a inflação e uma parcela pré-fixada, que também tende a ser mais alta no momento em que o juros está mais alto. E para você ter uma ideia, poucas vezes na história, títulos pré-fixados e atrelados à inflação pagaram taxas tão altas quanto as que a gente tem hoje. Basta a gente olhar a variação dessa linha preta aqui, ó, que mostra nos últimos quase 20 anos as rentabilidades do Tesouro Pré. E foi uma única vez que o pré-fixado tinha batido uma rentabilidade de 15% ali no auge da crise entre 2015 e 2016.
e logo depois essa taxa veio a cair. A grande diferença dos títulos pré e inflação nesse momento é que apesar de ele estar pagando um juros muito mais alto, mesmo comparado com a história toda, você acaba travando a sua parcela pré-fixada ali. Então imagina que você pegou um tesouro pagando 14, como é o que a gente vê hoje, 14 é alguma coisa aqui, e aí imagina que a Selic continue subindo ainda mais, acima do que era esperado pelo mercado. Ora, é natural que daqui a pouco a gente vai ver que tenha tesouro pré-fixado pagando 17, 18, 19%. Isso seria uma possibilidade de acontecer, e aí você fica travado lá no 14%. Da mesma forma, se a Selic passa a cair nos próximos anos, o título pré-fixado pode voltar a pagar 10, 9, 8, 7% ao ano e você vai estar travado nos 14%. Ou seja, o que a gente está falando aqui, existe um caráter de risco a mais nesses ativos, onde você pode ganhar mais dinheiro que a média ou, na verdade, perder dinheiro também. Mas o resumo da ópera aqui que a gente vê é que, de maneira geral, os ativos de renda fixa, eles tendem a pagar mais no ambiente de juros mais altos. Só que ainda assim, não são só eles. Existe um outro tipo de ativo que se beneficia diretamente da alta da Selic, que são os fundos imobiliários de papel, que na média são ferramentas de investimento mais arrojadas de renda variável, só que carregam dentro deles títulos de renda fixa. Olha um exemplo aqui que eu trouxe para vocês do próprio MXRF11, que quando a gente abre a carteira do fundo, o que a gente vê na verdade são vários e vários títulos de CRI, que são ativos de renda fixa. E alguns desses CRIs ali, por exemplo, têm rentabilidade atrelada ao CDI, tendo boa parte do restante atrelada ao IPCA+. E aí a gente vê ali, por exemplo, que ele tem uma taxa média da carteira atrelada ao CDI e uma taxa média atrelada ao IPCA mais 10,4, que é o que está acontecendo nesse momento. Ou seja, se o CDI sobe, naturalmente o dividendo desse fundo aqui vai subir. Isso costuma acontecer com uma defasagem de 3 meses para os fundos imobiliários, mas o fato é que diretamente afeta o dividendo de um fundo de papel como esse positivamente. Ah, Felipe, entendi. Então o caminho para ganhar mais dinheiro num ambiente de Selic mais alta é correr para esses ativos aqui, renda fixa, fundo imobiliário de papel. Eu entendo que esse pode ser um pensamento inicial, mas calma lá que essa resposta não é tão simples assim. Senão, absolutamente todo mundo estaria muito mais rico no mercado financeiro. A gente vai falar como ganhar mais dinheiro nesse momento, mas uma coisa eu te garanto. Não é trocando de ativo para ativo que você vai ganhar mais dinheiro. O que você precisa é saber a hora certa de comprar o ativo certo e vender o ativo errado também. A única forma possível de fazer isso é tendo uma estratégia muito clara e bem definida. Aqui no Clube do Valor a gente encontrou o nosso sistema de alocação estratégica que se baseia em estudos que comprovam que praticamente 94% do sucesso dos investidores se dá por causa desse tipo de estratégia. Inclusive a gente criou uma oportunidade para ajudar você diretamente em como montar um sistema de alocação estratégica somente teu, individualizado. É isso que a gente faz no nosso Diagnóstico de Investimentos 360. Um espaço onde a gente vai designar uma hora de um dos nossos especialistas de investimentos treinados para olhar para a tua carteira de investimento de forma individual, considerando o teu contexto financeiro, o teu contexto patrimonial, teus objetivos financeiros e traçar junto contigo a melhor forma de saber exatamente quais são os ativos que você deve comprar e qual você deve vender. Para você participar do nosso diagnóstico de investimentos é totalmente gratuito. A única coisa que você precisa fazer é ler esse QR Code que está aparecendo aqui na tela em algum lugar ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo que a gente vai estar te esperando. Beleza, a gente falou dos investimentos que se beneficiam, quais são então os que se prejudicam do ambiente Selic alto? Ora, se a gente está falando que o Banco Central decide subir a Selic para desacelerar a economia, é natural que todos os setores ligados diretamente à economia se prejudiquem num momento como esse. Na média, a gente vai estar falando de ativos de mais risco, ações e fundos imobiliários. Isso acontece por duas razões. A primeira delas é uma razão técnica, matemática inclusive. E tá tudo explicado por essa fórmula que está aparecendo aí na tela para vocês. É a fórmula usada para encontrar o valor justo de uma empresa ou de um fundo imobiliário, baseado no que se chama de fluxo de caixa descontado. É como se você agora tivesse um apartamento e você quisesse saber qual é o valor justo daquele ativo. Ora, uma das formas de você fazer isso é você projetar os aluguéis daquele apartamento pelos próximos 5 anos, e trazer todo esse valor de aluguéis a valor presente, para você entender quanto custa, qual seria o valor ideal para comprar aquele apartamento. Você precisa concordar comigo que você dizer que você tem um aluguel de um apartamento que te paga R$1.000 por mês, isso pode ser bom, isso pode ser ruim, depende de quanto você paga por aquele apartamento. Se você pagou R$5 milhões para receber R$1.000 por mês, esse investimento é muito ruim. Agora, se você pagou R$50 mil para receber R$1.000 por mês, esse investimento é muito bom. Justamente esse conceito que a grande maioria dos investidores ao redor do mundo usa na hora de precificar um ativo como uma ação, como um fundo imobiliário. Porque o grande detalhe dessa razão técnica aqui é que quando você vai descontar os fluxos de caixa para o futuro para trazer eles para o presente, você precisa usar uma taxa de desconto para fazer isso. É assim que a matemática financeira ensina. É justamente esse TD que está aqui embaixo da fórmula. E aí adivinha qual é a taxa de desconto mais utilizada para encontrar o valor justo de uma empresa?
justamente a taxa de juros de um país. Ou seja, matematicamente falando, quando a taxa Selic está mais alta, o valor justo de uma empresa ele imediatamente cai por uma razão técnica e matemática que eu estou mostrando na tela. E é por isso que ações e fundos imobiliários tendem a ter uma desvalorização na sua cotação, por mais que os fundos de papel tenham um aumento direto nos dividendos, como eu já te mostrei. Agora, existe uma razão comportamental que faz essa queda dos ativos de risco ser ainda maior. Como a renda fixa, ativos mais seguros passam a pagar mais rentabilidade num momento como esse, poxa, a maioria ou boa parte dos investidores começa a pelo menos pensar: caramba, por que eu vou estar investindo em fundos imobiliários, em ações, recebendo ali 5% de dividendos, vendo a cotação cair, sendo que a renda fixa está me pagando 15, 16, 17%. Ora, e é justamente esse pensamento que faz os investidores venderem os ativos de risco e comprarem renda fixa. E aí é por mais vendas e vendas de fatores comportamentais como esse que a gente vê mais pressão de venda e mais queda no preço das cotações das empresas e dos fundos imobiliários. O grande ponto é que existe uma consequência gigantesca por trás desse tipo de troca de ativo que a grande maioria das pessoas não percebe. Agora, não dá para negar também que a renda fixa pagando 15, 16 e IPCA mais 8, não dá para dizer que isso é ruim. Então, se a gente olha para esses dois cenários, como é que você faz para ganhar dinheiro nas duas pontas, então? É exatamente isso que eu vou te responder a partir de agora. Só que se você está assistindo esse vídeo, eu imagino que você deseja ter um aumento na tua renda passiva todos os meses. E é justamente para te ajudar nesse processo que a gente criou o evento Jornada da Renda Vitalícia, que vai acontecer de forma totalmente gratuita nos dias 24 e 25 de março. Onde o Ramiro Gomes Ferreira, meu sócio e fundador do Clube do Valor, vai te mostrar como você alcançar uma renda passiva vitalícia de R$30 mil por mês. Tudo isso usando o que a gente chama de terceiro ponto de alavancagem patrimonial. As inscrições para a Jornada da Renda Vitalícia já estão abertas e para você participar é muito fácil, é só clicar no segundo link que vai aparecer aqui na descrição do vídeo. Dito isso, vamos para a resposta da pergunta: como lucrar num ambiente de Selic mais alta? E a resposta é muito simples. Basta você comprar ativos na baixa e vender na alta. Nossa, Felipe, a gente falou esse vídeo inteiro para chegar aqui e tu me contar isso. Pode ser que pareça muito óbvio, mas na prática a maioria das pessoas não consegue fazer isso. E não é porque elas não querem fazer, é muito mais porque elas não sabem como. Quer ver uma prova disso aqui? Ora, primeiro a gente precisa ver o que aconteceu em ambientes de juros mais altos no passado, para conseguir entender o comportamento e fazer a coisa certa quando isso volta a acontecer, como é o caso de agora. Ali no período entre 2014 e 2016, o que a gente via era um dos picos da taxa Selic. E a bolsa chegou a cair ali 28% naqueles 2 anos e já vinha de uma queda muito mais longa desde 2010. E aí, entre 2021 e 2023, o que é que a gente viu? Mais uma queda do índice Bovespa em cerca de 19%, também linkando ali com o ciclo de alta dos juros. Então sim, é natural que a bolsa caia quando a Selic está subindo. E aí você pode pensar: ah, Felipe, então é só tirar o dinheiro da bolsa na hora que a Selic está subindo. Resposta errada. É justamente isso que pensam os investidores que perdem mais dinheiro seguindo o efeito manada. Olha essa tabela aqui que correlaciona o desempenho da bolsa com a entrada ou a saída dos investidores em fundos de ações. O que a gente percebe é que quando a bolsa vai muito bem no Brasil, a gente registra naquele ano ou nos anos seguintes uma entrada muito forte de investidores na bolsa. Em compensação, quando a bolsa passa um tempo indo muito mal, a gente vê nos anos subsequentes e naqueles anos ali uma saída muito forte dos investidores da bolsa. É isso que diz os números que estão entre parênteses aqui dessa tabela. E esse mesmo comportamento ele se repete ao longo de todos os anos nos ativos de risco. Olha aqui esse outro exemplo de um fundo de investimentos em ações do Itaú Private, que é um setor ali dentro do Banco Itaú que cuida dos investidores com maior patrimônio, geralmente acima de 10 milhões de reais. Ou seja, não existe nível patrimonial que faça você mudar de comportamento em momentos como esse. O que é que a gente viu nesse fundo aqui? Que quando a bolsa está subindo na linha laranja, pode perceber que essas barras pretas escuras atrás do gráfico demonstram a entrada de capital de investidores, ou seja, cada vez mais pessoas colocando dinheiro ali dentro do fundo. E o contrário também é verdade. Quando o fundo está caindo, as pessoas, na verdade, estão vendendo os ativos, seguindo a mesma linha de raciocínio que eu acabei de te mostrar. O grande problema disso é que o resultado final é ruim para o investidor. Sabe o fundo do Itaú que a gente estava falando? Ele teve uma rentabilidade da estratégia em quase 20 anos de 9,8% ao ano. Sendo que, na verdade, a rentabilidade que os investidores desse mesmo fundo tiveram, na média, foi de quase 0%. Não por falta de estratégia, não por escolhas erradas do fundo, mas por falta de comportamento positivo dos investidores. Visto isso aqui, entendendo que esse é o comportamento errado, o primeiro insight que a gente tira para ganhar dinheiro é você começar a fazer o oposto disso. E foi isso, inclusive, que a gente entendeu já há algum tempo aqui no Clube do Valor. Sabe ali esse período até 2019, mais ou menos, onde o mercado de risco ele basicamente só subia no Brasil? Para quem lembra dos fundos imobiliários, tudo que a gente via todos os dias na bolsa era alta.
E era justamente naquela hora que todo mundo estava querendo comprar ações e fundos imobiliários. A renda fixa estava pagando menos de 5%. Sendo que na prática, aqui no Clube do Valor, a nossa estratégia estava nos obrigando a vender ações e vender fundos imobiliários no melhor momento de todos. Foi isso que a gente fez em novembro, em dezembro, em janeiro. E aí o que aconteceu logo em seguida, em março de 2020? Os mercados de risco caíram cerca de 46%. E era justamente a deixa que a nossa estratégia queria para nos obrigar a vender renda fixa pra caramba para comprar fundos imobiliários e ações no momento de queda. Tudo isso só foi possível porque a gente seguiu o nosso sistema de alocação estratégica, que te força a comprar na baixa e vender na alta. Como é então, Felipe, que a gente faz para ter uma estratégia clara para ganhar dinheiro mesmo no momento de Selic alta? Ora, entendido tudo que a gente conversou, eu tenho certeza que você vai se comportar da maneira correta, porque isso é o mais importante. Agora, a parte técnica ela é um pouco mais simples. A principal coisa que você precisa fazer é ter uma macroalocação muito clara, ou seja, definir porcentagens diretas de cada uma das classes de ativos que você quer ter dentro da sua carteira. E não ficar mexendo nessas proporções. É isso que você vai segurar ao longo dos anos. E foi justamente investindo desse jeito que as performances de carteiras como essas aqui foram muito acima do CDI. E por que isso acontece? Porque no momento que as ações, por exemplo, elas caem, você disse que queria ter 20% em ações no Brasil, só que você, depois da queda, vai passar a ter 18%, 15%, 14%. Ora, a sua única função é fazer com que a sua carteira volte para os 20%. Isso quer dizer que você vai precisar comprar ações enquanto elas estiverem na baixa. A mesma coisa vai acontecer para renda fixa, a mesma coisa vai acontecer para ações internacionais. Enquanto isso, se a renda fixa estiver pagando um pouco mais de juros, você também vai estar ganhando mais dinheiro. Afinal de contas, uma parte da tua carteira está alocada naquele tipo de ativo. A única coisa que você precisa é segurar a ansiedade, fazer a coisa certa e, principalmente, fazer o que a sua estratégia manda você fazer. Cumprindo esse passo a passo desse jeito, eu tenho certeza absoluta que vai chegar no médio prazo, daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos, e você vai olhar para trás e vai dizer, poxa, fazer isso aqui me fez ganhar mais dinheiro, mesmo no momento de Selic mais alto. E se você quiser a nossa ajuda diretamente para fazer isso junto com você, aí você clica no primeiro link da descrição do vídeo para falar com um dos nossos especialistas. Agora, se você quiser saber por que os maiores investidores do Brasil estão colocando muito dinheiro nesse momento na Petrobras, nas ações da Petro, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que a gente contou tudo isso em detalhes e eu vou estar te esperando por lá.